Vamos orar e falar com o nosso Pai Celestial, amém? Pai querido, muito obrigado por essa tarde maravilhosa, por esse local tão significativo nos seus planos proféticos para a igreja. Pai, muito obrigado. Nós cremos que o Senhor quer falar conosco. Nós abrimos nosso coração e pedimos: venha, precioso Espírito Santo, fale conosco profundamente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, daqui um pouco, depois da palavra, depois de um tempo de oração, vocês vão ser liberados para subirem lá em cima também. E lá vocês vão ter uma vista aérea de todo o vale do Armagedon. A Bíblia fala que vai ser a última grande guerra, o final do mundo, onde Jesus vai derrotar, né, todas as forças malignas, e a vitória será completamente do Senhor Jesus. Mas antes que isso aconteça, a palavra de Deus mostra que o plano de Deus é que a igreja de Jesus possa marchar vitoriosamente. Quando você vê as profecias da Bíblia, parece que tudo fica melhorando para a igreja do Senhor Jesus, porque as profecias negativas todas já foram cumpridas. O amor de muitos já se esfriou, enfim, todas aquelas profecias negativas já foram cumpridas, mas as profecias positivas sobre o crescimento da igreja, nem todas foram cumpridas ainda. Mas também a Bíblia mostra que no final do mundo as coisas ruins vão piorar, infelizmente. Então o que era cinza vai se tornar preto e branco. Ou está no lado de Deus, apaixonado por Jesus, ou está no lado do diabo, cheio de paixões carnais. E o grande final vai ser aqui, nesse vale. O grande confronto entre o bem e o mal, entre as forças de Deus e as forças do mal. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês é algo que vai ser um instrumento que Deus quer usar para a igreja ser vitoriosa, que é a oração. Na minha opinião, a oração é um dos instrumentos mais importantes que Deus tem nos dado, juntamente com a sua palavra, a Bíblia Sagrada, e também a pessoa do Espírito Santo. Eu gostaria de falar sobre a oração que funciona. Qual o tipo de oração que funciona? E desde já quero dizer para vocês que eu estou pregando para mim também, porque não adianta saber essas coisas teoricamente, temos que praticar. E mesmo que eu oro, procuro orar muito, mas eu tenho que orar muito mais, eu tenho que colocar isso muito mais em prática. Então desde já quero confessar para vocês que eu estou pregando para mim também. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, na segunda parte do versículo, diz o seguinte: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que ele está dizendo, para colocar no português bem claro? Se o justo orar, ele vai ganhar grandes resultados. Ele vai ganhar grandes resultados. A oração do justo que funciona. Então, claro que a primeira pergunta que vem à nossa mente é: poxa, ainda eu tinha que ser mais justo, eu tinha que ser mais santo para orar e ganhar mais resultados. Porém, temos um outro dilema. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A boa notícia é que nós somos feitos justos, porque a palavra justificado quer dizer feitos justos, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus. Por isso que Romanos capítulo 5, primeiro versículo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você é justo não pelos seus méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus. Se você já entregou a vida a Jesus, você está em comunhão com Deus, a sua confiança não é nos seus méritos, mas nos méritos do sangue de Jesus. A Bíblia fala que você já é um justo. Amém? Diga assim: eu sou justo. Eu sou justo. Agora, sendo assim, podemos continuar a leitura.
Porque o apóstolo Tiago está dizendo sobre o poder da oração que funciona. E ele diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aí ele continua, próximo versículo 17. Elias era homem, ou seja, era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então ele dá para nós o exemplo de Elias, que orou com fervor para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Então ele está dizendo, olha, se você for justo, você pode orar como Elias orou e ganhar os resultados que ele ganhou. O problema é que essa oração aqui não está registrada na Bíblia. Então nós não sabemos quais foram os princípios que Elias orou para fazer essa oração. Nenhum lugar na Bíblia está registrado a oração que Elias fez para que não chovesse por 3 anos e meio. Mas o versículo continua, o próximo versículo. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Em outras palavras, depois de 3 anos e meio, Elias ora de novo, e aí orou agora dessa vez para fazer chover, e aí veio a chuva. Essa oração, ela está registrada na Bíblia. Então nós podemos aprender com ela os princípios de orar. Porque o Novo Testamento mostra que nós podemos aprender com Elias se formos justos. E nós somos justos pelo sangue de Jesus. Então podemos ver e estudar essa oração de Elias para que nós possamos extrair dessa oração vários princípios da oração que funciona. Então vamos ver essa oração que funciona, que o Elias fez para fazer chover. E se encontra em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 41 em diante. E deixa eu te dar o contexto. O Acabe, conhecido como o pior rei da história de Israel, ele estava sendo o rei sobre Israel nessa época. E o profeta era conhecido como um dos maiores profetas da história de Israel, o profeta Elias. E o profeta Elias, porque Acabe e a sua esposa, a rainha Jezabel, estavam levando o povo para a idolatria exacerbada, a idolatria exagerada e horrível, Acabe, então, dirigido por Deus, havia orado para não chover. Elias, dirigido por Deus, obrigado. Ele havia orado para não chover. Agora escuta bem. Por quê? Qual era o Deus principal que o Acabe e a Jezabel estavam seguindo? O Deus Baal. O Deus da chuva, da fertilidade. O Deus que fazia chover. Então Acabe, ou seja, o profeta Elias, para mostrar que o Acabe e a Jezabel estavam seguindo o Deus falso, orou para não chover. E aí o Baal que eles estavam seguindo estava sendo derrotado por 3 anos e meio. Aí Elias convoca o povo e fala assim: vamos ver qual é o Deus verdadeiro, o Deus que responde com fogo. E aqui no Monte Carmelo ele fez um altar, botou os profetas, 450 profetas de Baal, para orarem para o Deus deles. Fala, pode orar para ver se seu Deus responde com fogo, porque o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Aí os 400 profetas de Baal começaram a orar e orar para o Deus deles, e gritar. E Elias falou assim: olha, ora mais alto, talvez ele está dormindo. Aí eles oravam mais alto. Ele falava, grita mais alto, porque talvez ele está atendendo alguma necessidade. Às vezes o texto lá até dá de entender que talvez ele estava fazendo as necessidades fisiológicas. E os profetas pegavam corda e gritavam mais alto, e começavam a se cortar e ficar tudo frenéticos. E quanto mais eles oravam para o Deus Baal, mais nada acontecia. Então, aí Elias chama todo o povo e fala assim: agora vocês vão ver que tem um Deus em Israel. E o Elias faz uma oração, mas antes de fazer a oração, ele manda derramar litros e litros e dezenas e centenas de litros de água sobre o altar. Lembra que a água era tão escassa, tão pouca água que tinha, porque já 3 anos e meio sem nem orvalho. Mas ele manda derramar água, manda derramar uma vala de água ao redor do altar. E aí ele faz uma oração, e fogo desce do céu, queima a ovelha sacrificada, o novilho, queima a madeira,
queima as pedras todas, queima toda a água, lambe a água, acaba com a água e queima a terra. Fica só um buraco lá, porque o fogo foi tão forte. Aí todo o povo caiu por terra, assim, com seus rostos em terra, e disseram: só o Senhor Jeová é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aí o que o Elias faz? Elias fala assim: não deixa escapar nenhum desses 450 profetas. E ele leva eles lá pro rio Quidron, que é um riacho que está bem aí embaixo. E ele leva lá embaixo. E ele mesmo, pessoalmente, o Elias, profeta macho, ele pega a espada e mata todos os 450 profetas lá dentro daquele riacho. Mata todos. Porque Deus... lembra que Jesus não tinha morrido por nossos pecados ainda? Então a pessoa, o julgamento era feroz. Matou todos os 450 profetas. Aí, agora está no momento. Agora que o povo vai seguir o Deus verdadeiro e os profetas estão mortos, agora pode vir a chuva. Então olha como Elias começa aqui em versículo 41. 1 Reis 18, 41. Lembre-se, essa é a oração que funciona. Essa é a oração que o apóstolo Tiago disse que se a gente seguir os princípios dessa oração, nós sendo justos, nós também podemos ganhar resultados. Olha só que coisa fabulosa. Então, Elias diz a Acabe: sobe, come e bebe. Ele deve ter falado: ó, tem um restaurante de druso muito bom lá, pode subir aí o Monte Carmelo. Você já me viu matar os profetas, pode subir, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Agora, uma das coisas mais impressionantes é essa fé do profeta Elias. Porque veja bem, queridos, primeiramente, não tinha chovido por 3 anos e meio. Não tinha tido nem orvalho e nem uma nuvem no céu. O céu estava totalmente azul, sem nenhuma nuvem. E depois de 3 anos e meio, isso não é trovão não, irmãos, são jatos. Israel tem uma base aérea aqui próxima. E ela tem, com certeza, os jatos mais avançados do mundo. E o sistema... Nenhum país, nem Estados Unidos, nenhum país queira entrar numa guerra contra Israel, porque Israel é feroz, né? Então, mas o que acontece? Nenhuma nuvem no céu, imagina. 3 anos e meio sem chover. E Elias fala com tanta autoridade: rei Acabe, pode subir e começar a comer e beber, porque eu já estou ouvindo pela fé a chuva. Então talvez alguém poderia dizer: bem, a primeira coisa que tem que fazer para praticar essa oração que funciona é declarar grandes palavras de fé. Porém, não é. Isso não é. Porque a primeira coisa, na realidade, não está aqui, onde parece que a oração dele começou. Não. A primeira coisa é antes. Na intimidade com Deus, ele recebe uma palavra de Deus. Ainda no começo desse mesmo capítulo, mas lá no versículo 1 Reis 18, 1, olha o que diz: depois de muito tempo, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, qual o primeiro segredo para praticar a oração que funciona? Claro, a introdução seria ser justo, como ele fala assim. Nós somos justos pelo sangue de Jesus. Mas quando for orar, primeiro você tem que receber uma palavra de Deus. Então, esse é o grande erro nosso muitas vezes, irmãos, que a gente começa a desejar uma coisa antes de buscar a Deus e para saber o que Ele deseja. Então eu já caí nesse erro muitas vezes. Deus, eu estou querendo muito isso, estou precisando de um terreno para construir nossa igreja. Aí depois eu falo: Deus, o Senhor pode nos dar o terreno? E eu nem orei primeiro para saber se Deus quer nos dar um terreno. Então eu já caí muitas vezes nesse erro. Por isso que quando Deus
quando eu fui, finalmente orei, aqui em Fortaleza, Senhor, o Senhor quer nos dar o terreno? E Deus falou... No Espírito nós estamos em Fortaleza. E Deus falou assim... Eu estou pegando a mania engraçada do Efraim aqui. Mas aí quando eu senti Deus falar assim... Eu estou te dando um terreno. Irmãos, e depois, quanto mais eu vi o preço do terreno, mais eu achava aquilo tão impossível na minha mente natural. E depois de nós perseverarmos tanto tempo, e aí estava a virada do ano, de 2011 para 2012. E Deus falou assim, persevere, porque eu vou te dar esse terreno. Irmãos, no natural, não parecia. E estava dezembro de 2011. Eu lembro. E eu lembro que eu senti de Deus numa das pregações. Eu falei, Deus estava me falando que era para declarar que nós já tínhamos esse terreno. Nós já tínhamos esse terreno. Eu fiz por obediência, irmãos. Porque no natural eu não estava acreditando. E dentro de um mês, né, depois que entrou o ano novo, dia 1º de fevereiro, para ser exato, nós estávamos assinando o contrato, comprando o terreno. Foi um milagre muito grande. Mas eu sei que não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. Ouvir a voz dEle. Nós temos que ouvir a voz dEle, tirar tempo com Ele. Sabe, Deus, Ele não quer esconder a voz dEle de você. O problema é que muitas vezes, vamos ser bem honestos, pelo menos comigo é assim. Muitas vezes eu não tenho tirado tempo para ouvir a voz dEle. Muitas vezes a gente só chega como se fosse um monólogo, orando assim. Eu quero isso, peço isso, adoro isso. Em vez de falar assim, o que o Senhor quer? E a procurar ouvir a voz dEle. Eu ouvi um homem de Deus uma vez falar assim, qualquer pessoa sincera, que está com fé no sangue de Jesus como a sua justificação, e não está diante de Deus pelos seus próprios méritos, e tirar pelo menos 10 minutos esperando na voz de Deus, ele vai ouvir aqui dentro dele. Ele vai ouvir. Deus quer falar com você. Às vezes parece um rádio com uma pilha fraquinha. Você não tem certeza se é só você mesmo que está falando com você mesmo ou se é Deus. Mas você sabe que isso é Deus. Porque como que Deus fala conosco normalmente? Normalmente não é por uma voz audível. Ele fala no nosso espírito. Então o Espírito de Deus comunica com o seu espírito. E o seu espírito comunica com sua mente. Então vai parecer que está vindo na sua própria voz. Parecer que você está falando com você mesmo. Mas é Deus. O outro dia, agora, antes de pegarmos o voo, nós fomos em São Paulo. Que São Paulo foi doado um grande terreno para nós. Um enorme terreno. Né, de, se eu não me engano, mais do que 60 mil metros quadrados. Enorme terreno que foi doado para nós. E nós fomos lá para visitar esse terreno. E eu fui com minha esposa e minha filha, porque de lá nós pegamos o avião para virmos aqui, nessa caravana. E aí eu fiquei muito impactado, porque eu sabia que antes minha filha já tinha tido uma situação onde Deus falou para ela orar para alguém, e ela não tinha certeza se era Deus ou não, e ela tinha então não feito a oração. E ela veio comigo depois, pai, como que eu sei se é Deus ou não? Eu falei, olha, o diabo não vai te mandar orar por ninguém. Então vale a pena arriscar. Se você sente esse sentimento, quase com certeza é Deus, minha filha. E não vai fazer mal você orar. Então nós estávamos lá e o pastor Hugo, esse pastor japonês, da onde congrega os pais das nossas irmãs, que estão aqui, inclusive, nessa caravana, que o Walter Cullen, que doou esse terreno. E o pastor Hugo, esse pastor japonês, lá em Issei, ele falou sobre alguma dor, não lembro se era no braço ou na perna, mas alguma dor. Na perna, né? Que ele disse que ele estava tendo. E todos nós ficamos muito impactados. Eu lembro até que o Marcílio, onde está o Marcílio? Aqui. O Marcílio
foi muito impactado com a coragem da Priscila, na hora, na frente de todo mundo, dizer: eu posso orar pelo Senhor? Eu sabia, minha filha, assim, com certeza ela está sentindo que Deus está mandando. Eu achei tão lindo. Parabéns, minha filha. Tenho santo orgulho de você. Mas isso é muito lindo. Nós temos que seguir esses impulsos. Sabe o que eu tenho aprendido contra os homens de Deus? Quando você não segue esses impulsos, você desobedece essa voz, ela fica cada vez mais fraca. E você perde o melhor de Deus. Mas quando você vai obedecendo, essa voz vai ficar cada vez mais forte. E você vai adentrar no sobrenatural. Então, o profeta Elias recebeu uma palavra de Deus. Esse é o primeiro segredo para você praticar a oração que funciona. É você receber uma palavra de Deus. Receber uma palavra de Deus. Agora, isso não é tão simples. Às vezes Deus vai te mandar fazer coisas que parecem ser loucas, né? Eu não estou nesse nível ainda, pela fé votar, mas eu ouvi do pastor Show, por exemplo, o pastor da maior igreja do mundo, que uma vez ele estava lá orando para os enfermos e um pai trouxe sua filha que tinha as pernas todas tortas, ela não podia andar, e trouxe para o pastor Show. Pastor Show, pode orar para minha filha? E Deus falou para o pastor Show: coloque ela lá em cima do altar, do palco, e comece a pular em cima das perninhas dela. Agora, claro, para você obedecer uma voz dessa, irmãos, você tem que ter muita certeza que você está ouvindo a voz de Deus, né? E ele, né, não vai fazer uma coisa dessa sem ter certeza, viu, irmãos? Mas ele tinha tanta certeza, ele pegou a menina dos braços do pai, colocou ela lá no palco, né, no altar, e começou a pular em cima daquelas pernas, pulando. Enquanto ele pulava, ele disse que ele sentia os ossos dela esmagando debaixo do seu peso, os ossos da perninha dela. E ele ouvia os estalos, aparentemente, do osso sendo esmagado. E claro, os irmãos... E claro, os irmãos na congregação ficaram... Ah! E o pai da menina quase desmaiando, né? Mas ele falou que enquanto ele pulava, a unção de Deus veio sobre ele. Ele sabia que ela estava curada. Ele pegou a mãozinha dela e ele saiu correndo. E ela saiu correndo juntamente com ele, 100% curada, para a glória de Jesus, amém? Eu já tive uma situação bem engraçada lá em Santarém. Eu estava pregando, inclusive, não sei se era essa mensagem ou outra, mas eu estava pregando sobre esse assunto. E de repente Deus falou para mim: eu quero agora que você pratique isso. E Deus falou para mim: tem alguém na fileira da direita aqui, né? Na igreja que seria a esquerda do povo, mas minha direita, que está nesse momento com uma dor no pé direito. E eu quero curar. E eu disse: irmãos, Deus está falando agora que tem alguém aqui no lado direito que está com uma dor no pé direito e que Deus quer curar. Tem alguém? Aí um rapaz pulou bem alto, falou assim: sou eu, pastor. Eu falei: pode vir aqui. Enquanto ele estava ainda saindo do meio da multidão, Deus falou para mim: você não vai orar, você só vai beijá-lo no local da dor. Eu falei: tudo bem. Quando ele veio, aí eu me arrependi que eu tinha dito tudo bem, porque ele veio mancando assim. E aí eu vi, ele estava de chinelo. E lá em Santarém tem muito barro e muita areia. E tava assim o pé aparentemente bem sujo e ele falou assim, eu falei assim, aonde fica a dor? Ele falou assim: o problema está no meu dedão, pastor. Eu queria pelo menos que fosse no peito do pé dele. Aí eu falei rapidamente comigo e Deus. Eu falei: Deus, eu acho que eu não te ouvi correto. Eu só vou fazer uma oração com muita fé. E Deus falou assim:
você quer aleijado um dia andando no seu ministério? Eu falei, eu quero. Ele falou, então seja fiel no pouco, que eu te farei fiel sobre muito. Eu falei para a igreja toda, falei, irmãos, pode parecer estranho, mas Deus falou que não é nem para orar, é só para beijá-lo no local da dor. Quando eu falei isso, o rapaz não titubeou, levantou o pé assim. Aí eu peguei e beijei o dedão dele. Mas, irmãos, ao obedecer a Deus, interessante como a fé fluiu. Eu sabia que ele estava curado. Eu falei, pode pular que você está curado. Ele começou a pular e se alegrou. Eu até achei um pouco exagerado a alegria dele, porque ele parecia alegre já demais. Eu pensei, uma dor no dedão, o cara tá tão feliz. Depois que eu descobri, ele já vinha sofrendo não sei quantos meses. O médico havia dito, parece que ia ter que ter cirurgia. E ele não teve cirurgia e ficou permanentemente curado. Ele estava muito feliz, que ele tinha sentido naquele momento que foi 100% curado, para a glória de Jesus. Então, queridos, vale a pena a gente obedecer essa palavra. Diga, receber uma palavra de Deus. Receber uma palavra de Deus. Agora sim, uma vez que você recebe, aí você pode abrir a sua boca e declarar com fé igual Elias fez. Então esse é o segundo segredo. Depois que você recebe, você tem que ter a coragem de declarar, como Elias fez a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Eu gostaria de desafiá-lo para você tentar me mostrar uma vez que Deus operou um grande milagre, que Ele não usou um homem ou uma mulher para primeiramente declarar o milagre. Toda vez que Deus opera, funciona assim. Ele te dá a palavra, você tem que abrir a sua boca com ousadia e declarar aquela palavra para depois acontecer. Nunca é o contrário. Tem gente que está esperando o milagre acontecer para depois declarar. Não vai funcionar assim. Se você não declarar primeiro, você não verá os resultados da sua fé, porque a confissão precede a posse. Você tem que declarar a palavra de fé. Você tem que declarar que o seu marido já é um homem de Deus. Você tem que declarar que o seu filho já está livre das drogas. Você tem que declarar que as suas finanças já estão resolvidas e abençoadas. Você tem que declarar que a sua vida está cheia de alegria e que você não vai mais sofrer de depressão a partir daquele momento. Você tem que declarar primeiro, para depois aquilo se materializar na sua vida. É assim que funciona, para a glória do Senhor Jesus. Terceiro lugar, olha aqui, depois que Elias fala ao Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Olha o próximo versículo, acho interessante isso. Versículo 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, diga por favor, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. Agora pode parar de repetir. Não, mas talvez até bom que vocês estão repetindo mesmo. Continua repetindo, diga: subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Olha só. Olha só que coisa fenomenal. Eles estão lá embaixo, lá no rio, se eu não me engano o nome do riacho lá é Quizon. E ele mata os 450 profetas de Baal. Aí ele olha para Acabe e fala assim: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Aí o Elias sobe sozinho e vem aqui, nesse local. Tudo indica que foi nesse local. Quem sabe, talvez foi bem aqui. Aleluia. E ele vai orar. Agora olha só que coisa impressionante. Se você quer ser usado por Deus, como Elias foi, muitas vezes, enquanto os outros estão comendo e bebendo, você vai ter que se separar e orar. Você vai ter que ficar sós com Deus e pagar o preço de oração. Eu creio que nesses últimos dias Deus está levantando verdadeiros Elias e Eliasas, homens e mulheres, que vão pagar o preço de orar.
Porque, irmãos, Deus já havia falado que ia chover. Mas se Elias não tivesse orado, a chuva não teria vindo. Já pensou numa coisa dessa? Deus depende das nossas orações para que a vontade dele seja liberada aqui na terra. Você sabia disso? Isso aqui é um princípio muito profundo. A Bíblia fala que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens, aos filhos dos homens. Então, para que a vontade de Deus seja liberada aqui na terra, Deus tem que encontrar alguém que vai se unir com Ele em fé para orar, para liberar a vontade dele aqui na terra. É interessante isso. Veja bem, queridos, isso aqui é muito interessante. O Watchman Nee disse algo que me toca profundamente. Ele disse: a vontade de Deus é estabelecida eternamente. Através da sua oração, você não pode mudar a vontade de Deus. Mas, através da escassez de oração, você pode impedir a vontade de Deus de ser realizada. Você está entendendo? Então, a vontade de Deus é estabelecida. Por exemplo, queridos, me diga uma coisa: Deus queria que pessoas estivessem morrendo hoje, indo para o inferno? Não. Porém, muitos já morreram hoje e foram para o inferno. Por quê? Porque a igreja não tem orado mais e nem evangelizado mais como ela devia. Está entendendo? Então, através da nossa falta de oração, podemos impedir a vontade de Deus de ser liberada aqui na terra. É como se lá no céu a vontade de Deus funciona perfeitamente. Sim. Não tem nada impedindo a vontade de Deus de fluir. Então lá no céu, tudo funciona perfeitamente. A vontade de Deus flui perfeitamente, sem nenhum empecilho. Aqui na terra, sabe por que a vontade de Deus não flui perfeitamente? Por causa da vontade humana. Deus deu a terra para os homens. Então a vontade humana, ela impede a vontade de Deus de acontecer, de ser liberada. Quando nós oramos, nós estamos nos unindo com a vontade divina e dizendo ao Senhor, como Jesus nos ensinou: venha o teu reino, ou seja, o teu reinar aqui na terra. Eu estou liberando a minha vontade para te escolher, para vir reinar aqui na terra. Seja feito aqui na terra a sua vontade, como ela é feita lá no céu, sem nenhum empecilho. Então, a oração funciona assim: é como se a vontade de Deus estivesse numa grande caixa d'água lá no céu, e ela pode ser liberada por um tubo que desce aqui na terra. Mas a torneira que abre esse tubo chama-se oração. Quanto mais você ora, mais você libera a vontade de Deus para acontecer aqui na terra. Quanto menos você ora, mais você fecha a torneira e impede a vontade de Deus de ser liberada aqui na terra. O John Wesley, um dos maiores homens de Deus, de Paulo para cá, o John Wesley, ele disse o seguinte: parece que Deus escolheu a se limitar às nossas orações, que nada ele fará pela humanidade, a não ser que alguém primeiro lhe peça. É muito forte isso. É muito forte. Deus é infinito e soberano, tem todo o poder, onipotente. Mas parece que Deus escolheu a se limitar para mover através das nossas orações, que nada ele fará aqui na terra, a não ser que primeiro alguém lhe peça. Então, esse é o terceiro segredo: liberar a vontade de Deus através da oração. Diga: liberar a vontade de Deus, aqui na terra, através da oração. Interessante, porque você sabe que quando alguém tem um coração meio duro e você quer transformar você quer ver Deus transformar aquela pessoa, o segredo é orar. Quando você quer ganhar uma alma para Jesus, o segredo é orar. Você quer usar o altar da sua igreja cheio de bebês na fé? Alguém tem que pagar o preço de oração. As dores de parto para gerar aquelas vidas em Cristo. Você quer aqueles novos convertidos sendo menos carnais e mais espirituais? Tem que gerar em oração isso também. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 4,19: meus filhos Gálatas, por quem de novo
estou sofrendo dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Em outras palavras, Paulo ganhou aqueles Gálatas como? Primeiro ele orou, gerou eles com dores de parto. Depois ele foi lá e colheu e ganhou aquelas almas para Jesus. Mas agora esses Gálatas estavam precisando não só serem formados em Cristo, porque isso já aconteceu ao nascer de novo, mas agora Paulo queria que Cristo fosse formado dentro deles. Então ele também agora pagou de novo as dores de parto. Pagou o preço de dores de parto para que Cristo fosse formado neles. Por isso que ele diz em Gálatas 4,19: meus filhos Gálatas, por quem de novo estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então você vê que você sofre dores de parto duas vezes. Uma, para a pessoa ser formada em Cristo, nascer de novo. E duas, para que Cristo seja formado nelas e ela cresça espiritualmente. Não é forte isso? Que coisa linda. E você sabe que a forma que Elias ficou, a Bíblia fala, ele não ficou de joelhos, não. A Bíblia fala que ele veio aqui, talvez nesse local aqui, né? Não tinha esse piso aqui, mas talvez era bem nesse local, na terra aqui. E a Bíblia fala que ele ficou com a cabeça entre os joelhos, assim, como que chama? De cócaras, tá? Com a cabeça entre o joelho. Você sabia que essa era a posição que as mulheres hebreias ficavam para dar luz para a criança, para o bebê? E eu creio que isso nos demonstra no mundo espiritual o que é oração. Oração é você cooperar com Deus e pagar o preço de dores de parto até que a vontade de Deus seja gerada e liberada aqui na terra. Então isso é muito forte e muito precioso mesmo para a glória de Jesus. Como eu sou desafiado com isso, irmãos, para orar muito mais, para pagar um preço muito mais alto de oração. É muito forte isso. Sabe, às vezes você pensa assim: mas eu tenho orado muito e parece que eu não vejo tantos frutos, não vejo tantos resultados. Escuta bem, isso aqui é muito interessante. A oração, ela às vezes funciona assim. Lá em Fortaleza, lá no Beach Park, tem um brinquedo relativamente novo que chama-se Aqua Show. Esse brinquedo do Aqua Show é o seguinte: é um enorme balde, né, que fica lá em cima, e ele cabe, eu acho que é 1.500 litros de água. É isso mesmo? Não, 1.800 litros de água. E ele vai enchendo. Quando chega a 1.800 litros de água, ele vira e derrama em cima de todo mundo, né? Vocês que já foram para o Beach Park, você sabe qual brinquedo eu estou me referindo. Então, eu vejo que a oração funciona assim. Às vezes você ora, você não vê resultado, mas você fica orando, fica perseverando. Um dia a criança vai nascer, um dia aquele balde vai estar cheio, e aí ele derrama. Então você paga o preço, e quando o balde estiver cheio, ele derrama. Então às vezes você pensa, não está funcionando, persevere, fique lá como Elias. Elias teve que perseverar, não foi na primeira oração que aconteceu, você sabe disso, aconteceu, ele teve que orar por 7 vezes, sabe? Outro símbolo que é fantástico sobre a oração, que eu acho muito lindo, que eu aprendi com o pastor Show, da maior igreja do mundo. Ele diz que a oração, ela funciona assim: você é como um caminhão muito grande, que quando você pisa um acelerador, demora para sair, porque o caminhão é pesado demais. Então você vai pisando no acelerador, demora. Mas uma vez que pega a inércia, pega o pique, ele demora para frear também. Então o que acontece? Às vezes a pessoa ora, não está acontecendo nada, é porque está demorando. Mas uma vez que pega o pique, meu irmão, uau, aí ele tira o pé do acelerador e o caminhão continua, uau, ele fala: nem estou orando tanto, e está acontecendo os milagres do mesmo jeito. Engano seu, é a inércia ainda das orações que você fez antes. Aleluia. Está entendendo? Então se você continuar com o pé fora do acelerador, ele vai começar a desacelerar.
segredo é você continuar. Irmãos, eu só abri um parênteses porque eu pedi a Força Aérea Israelense para proteger um pouco enquanto a gente estivesse ministrando aqui de qualquer ataque terrorista, tá? Então fiquem tranquilos aí. Amém. Então veja bem. Já está no pacote. Já está no pacote, já está incluído. É cortesia, tá, irmãos? A proteção aí. Amém. Mas, então, veja bem. Olha só que coisa fenomenal, irmãos. Por isso que vale a pena. Sabe, eu fico sendo desafiado pelo que eu estou falando. Porque eu sei que no início lá em Fortaleza, nós oramos muito, irmãos. Muito, 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 muito. E sabe, a tendência é o diabo querer colocar... Eu vou precisar de comunicar com o primeiro-ministro, que já está bom. Já está muito bom. Mas... a tendência é o diabo colocar na nossa mente: olha, você não está orando tanto e as bênçãos continuam sendo derramadas, você não tem que continuar. Mas olha, não se engane, porque você está na inércia. Lembra o exemplo do caminhão? Tirou o pé do acelerador, ele vai continuar indo rápido por muito tempo ainda. Mas não tire o pé do acelerador. Continue tirando muito tempo em intercessão. Continue pagando o preço em oração. Diga isso para o seu vizinho: não tire o pé do acelerador. Diga para ele: continue tirando muito tempo em oração e em intercessão. Aleluia. Por fim, queridos, nós vemos que o Elias, quando a gente vai lendo aqui, irmãos, a gente pega a impressão que o Elias subiu sozinho aqui para esse lugar para orar. Mas de repente, no versículo 43, que a gente descobre que não subiu sozinho. Versículo 43 ele diz: e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Uai, peraí, pensei que Elias tinha subido sozinho. Veja bem, o moço aqui simboliza a ajuda do Espírito Santo. Nunca vai orar sem a ajuda do Paracleto. O Paracleto é aquele que vem ao lado para auxiliar, aquele que vem ao lado para ajudar. Nunca sobe sem a ajuda do Paracleto. Nunca sobe para orar sem a ajuda do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Nós temos que ouvir a voz de Deus não somente antes de orarmos, mas enquanto estamos orando. Temos que manter uma dependência no Senhor. Temos que manter uma dependência em oração, na presença do Senhor Jesus. Sabe, tem uma pequena história que eu conto sobre um rapaz que estava orando, e ele era lá do interior dos Estados Unidos. Ele não era, esse rapaz não tinha muita educação, no máximo segundo grau completo, né, o ensino médio. E ele estava orando: Senhor, o que o Senhor quer fazer com a minha vida? Procurando ouvir a voz de Deus. Quando ele sentiu Deus falando para ele: eu vou te usar grandemente, eu vou te usar grandemente, meu filho, você vai ser um grande missionário nas minhas mãos. Ele: poxa, obrigado, Senhor, eu creio que ouvi a sua voz mesmo, o Senhor vai me usar grandemente. Aonde, Senhor? Ele sabia que ele tinha pouca educação, então ele sentiu que Deus ia talvez mandá-lo, né, para a África, algum lugar assim. Aí Deus falou assim: eu vou te enviar para a Universidade Harvard e você vai ser grandemente usado. Ele falou: Senhor, quem sou eu? Eu não tenho educação formal. E Deus falou assim: vai, porque eu te guiarei. Ele chegou na Universidade Harvard e Deus falou assim: não vai pregando logo para ninguém. Primeiro conheça as pessoas. E ele começou a conhecer quem era quem. E soube que o presidente do corpo estudantil era um estudante de direito, super inteligente, brilhante, um gênio, mas que era um ateu. E Deus falou assim, depois de muito tempo, ele orando, andando no campus da Universidade de Harvard, vários dias passaram. Aí Deus falou assim: agora está na hora, vai e comece a evangelizar o presidente do corpo estudantil. Ele falou: Deus, ele vai me triturar, ele vai me envergonhar, porque eu não tenho muito conhecimento formal. Deus falou:
pode ir, confia em mim. E ele foi lá e começou a falar para aquele presidente do corpo estudantil sobre Jesus. Não deu em outra. O cara era ateu, começou a fazer pouco dele, e esse presidente do corpo estudantil era muito popular. Os outros alunos quase idolatravam ele. Então logo formou, muitos alunos estavam ao redor deles. E ele envergonhando esse irmão, né? Eu vou chamar esse irmão de Zé Matoto, né? Porque é bem simples. E ele rindo e falando: olha, eu estou provando e todo mundo está sabendo, está mostrando. Não é verdade, colegas, que Deus não existe? Eu estou mostrando cientificamente, rapaz. Você, que argumento você tem? E ele estava lá, passando tanta vergonha na frente daqueles alunos, tudo rindo dele. E ele falou: Deus, dentro dele, né, sozinho e silenciosamente falou: Deus, eu lhe falei que não ia dar certo. E Deus falou assim: não duvida de mim. Você vai dizer para ele uma palavra só, e só isso. E ele: tudo bem, Deus. Qual palavra? E Deus disse: biscoito. Você vai falar para ele: biscoito. Não estou ouvindo bem, viu? Deus falou: não duvidas, pode dizer biscoito. Ele pensou: bem, já estou envergonhado mesmo. Eu acho que eu estou ouvindo a voz de Deus, eu vou falar. Então ele criou coragem. Aí na frente todos os alunos lá, e falou assim: você diz que Deus não existe, não é verdade? Falou: e eu estou provando aí cientificamente, e você não está provando nada. Ele falou: engraçado que você diz isso, porque esse Deus que você diz que não existe, ele acabou de falar comigo agora. E ele me disse que é para te falar só uma palavra, só uma palavra. Ele falou: ah, é? Então fala logo. Fala assim: ele me falou para te falar só uma palavra, só uma. Não vou falar mais nada, só essa uma palavra. Ele falou: fala logo então, rapaz. Fala logo, qual palavra é essa? Ele falou: biscoito. Biscoito, biscoito, biscoito. E todos os alunos começaram a rir, exceto o presidente do corpo estudantil. Quando ele falou biscoito, parece que aquilo foi um impacto tão forte. Ele olhou assim e falou assim: o que você disse? Ele falou: biscoito. Biscoito, biscoito, biscoito. Aí ele começou a chorar. E falou assim: então, com certeza Deus existe. Aí ninguém estava entendendo nada, os outros alunos. Mas ele, em soluços, chorando, ele depois foi explicar. Ele disse: eu tenho certeza que Deus existe mesmo. Ele disse: porque eu tive uma experiência na minha vida que ninguém sabe. Só eu não sabia que Deus existia. Ninguém sabia dessa experiência. Ele disse: vocês sabem, meus colegas alunos, que quem vem estudar em universidade de Harvard pensa em ser alguém grande na vida, né? Nós sabemos que a maioria dos presidentes dos Estados Unidos não estudaram em Yale ou Harvard. O Obama mesmo formou em Harvard, né? Ele falou: eu vi aqui para ser alguém nobre, para ser alguém grande. Mas eu comecei a notar que eu tinha um lado escuro dentro de mim, que me levava a fazer as coisas erradas. Então, eu comecei a pesquisar profundamente aonde isso começou na minha vida. E eu cheguei à conclusão, depois de estudar muito na psicologia e tudo, que esse lado escuro em mim começou quando eu era pequeno. E minha mãe havia feito vários biscoitos, e ela falou: não pega nenhum biscoito. E eu peguei um biscoito, e depois, quando ela perguntou, eu menti. E disse para ela que eu não havia pego aquele um biscoito. Ele falou: daquele dia em diante, eu notei um lado escuro desenvolver dentro de mim, que eu tenho tentado acabar com aquilo e não consigo. Parece que ele fica piorando dentro de mim. Ele disse: e quantas vezes sozinho, eu falava comigo mesmo: se não fosse por aquele um biscoito, minha vida podia ser diferente. Se não fosse por aquele um biscoito, eu podia ser ainda alguém muito grande na vida. Porque eu sabia que aqui um biscoito estava acabando comigo. Então, quando o Zé Matoto falou que Deus mandou ele dizer biscoito,
Então eu sei que Deus sabe do meu problema. E se Ele sabe do meu problema, Ele sabe também da solução. Aleluia. Que coisa forte, né? E a história é verdadeira. O Zé Matuto, junto com aquele presidente do corpo estudantil, fizeram uma revolução na Universidade de Harvard. Muitos alunos converteram. Inclusive, muitos professores. Antes não tinha nenhum professor na Universidade de Harvard evangélico. Hoje tem muitos. E Deus tem feito uma obra muito linda naquela universidade. E nós vemos que Deus usou esse Zé Matuto para ouvir a voz de Deus. Então esse é o quarto princípio. Diga, dependa da ajuda do Espírito Santo. Dependa da ajuda do Espírito Santo. E o quinto princípio é o que? Olha aqui, fala versículo 43 e 44. E disse ao seu moço, né, o moço simboliza o Espírito Santo, sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Ó, irmãos, quando o dia é bem limpo, lembra que não tinha nenhuma nuvem? Então o céu estava azul, não tinha nenhuma nuvem. Você olhando, não sei exatamente, os guias vão poder falar melhor, mas se eu não me engano é para aquele lado de lá. É para lá. É para lá, né? Você olhando para o lado de lá, você vai ver o mar Mediterrâneo. A chegada do ônibus estava dando para ver, eu espero que ainda dê. Ah, é, né? Então o profeta Luciano está dizendo, Luciano Subirá está dizendo que ainda dava para ver um pouco o mar. Então, olha só que coisa fenomenal, irmãos. Diz a Bíblia que quando aquele moço, imagina o Elias orando aqui e o moço indo lá para a beira da montanha olhando e voltando. Aí na 7ª vez, o moço volta e disse, ele disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então, olha o que o Elias disse, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Então aqui nós vemos 2 princípios preciosos. O 5º princípio é perseverar na oração até receber a substância. Diga, perseverar na oração. Perseverar na oração. Até receber a substância. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, na medida que você vai perseverando, de repente, aqui dentro, não sei como te explicar, mas você sabe que você não tem que orar mais, é só agradecer. É difícil explicar isso, mas você sabe, você tem uma substância dentro de você. Você tem uma certeza. O Kenneth Hagin diz que às vezes ele estava perseverando em línguas lá, orando por uma razão. Quando ele menos vê, ele começa a cantar em línguas, ou ri. Aí ele sabe que a resposta veio. Porque de repente você sabe que você sabe, você sente uma leveza e você sabe. Às vezes alguém perguntou assim pro pastor Show, quanto tempo para receber a substância? Ele falou, às vezes é 3 minutos, mas às vezes é 3 anos. Então você tem que perseverar em oração até receber essa substância. É uma convicção interior que a resposta já está materializada. Por isso que foi 7 vezes, porque 7 é o ciclo completo. Uma semana tem 7 dias. 7 é o número da perfeição, do ciclo completo. Então, esse é o 5º princípio. Perseverar na oração até receber a substância. Agora, o que ele fala? Ele disse para o Acabe, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce. Agora para de comer e beber aqui em cima do monte. Vai lá, vai para sua casa, para o seu palácio, para que a chuva não te detenha. Então naquele momento é o momento de você agir em fé. É de você agir em fé e depois virão os resultados. Esse é o 6º e o penúltimo princípio. Agir em fé e depois você vai colher os resultados. O Elias não esperou as gotas começarem a cair. Ele agiu em fé, uma vez que ele teve a substância. E ele, então, depois que a chuva caiu. E o 7º e último princípio está aqui no versículo 45 e 46.
dentro em pouco, os céus se enegreceram. Nós vimos isso ontem, né? Os céus se enegreceram. Com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Tão grande que nós perdemos o pastor Ivanildo, né? Acabe, né, pastor? A gente procurava, a chuva era muito grande, muito forte, né? Caiu grande chuva, isso entrou na história, foi um dia maravilhoso, mesmo com toda aquela chuva, né, irmãos? A irmã Márcia, que tem vindo aqui para Israel tantas vezes, ela falou que ela nunca viu uma chuva tão forte como aquela. Eu creio que é profético, de chuva de bênção em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. E olha só que coisa linda. Olha o que fala aqui. Os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Jezreel, daqui do pico do monte, fica 25 quilômetros. Mas olha o que a Bíblia diz. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então veja só que coisa fabulosa, irmãos. O Acabe, ele pega aquele roupão, coloca um pouco mais para cima, amarra o cinto aqui. O Elias, perdão. E Acabe talvez tinha cavalos trazidos da Arábia, cavalos que corriam muito. E Acabe vai naquela carruagem, e Elias corre mais rápido do que os cavalos, 25 quilômetros, e corre na frente, com poder sobrenatural do Senhor. Sabe o que isso nos ensina? É o 7º e último princípio. Quando você paga o preço de oração, o poder sobrenatural virá sobre a sua vida, para você ir na frente anunciando o avivamento, o milagre e os resultados daquela oração. Você será o primeiro para desfrutar do poder sobrenatural de Deus. Amém? Sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Amém. Vamos, nesse momento, curvar nossas frontes. Você pode ficar da forma que quiser, sentado, em pé, ajoelhado. Com a cabeça no meio do joelho, se quiser também. Fique à vontade. Mas vamos agora, nesse momento. Alguns de nós não tem como colocar a cabeça no joelho. Não tá falando de mim não, né, pastor Danilo? Barriga não deixa. Aleluia. Nós vamos agora buscar ao Senhor. Ah, sim, perdão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ter um tempo na presença do Senhor, buscando a Deus. E queridos, enquanto eles estão ajeitando a música, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu gostaria de convidá-los a se unir comigo, porque eu quero fazer uma decisão que eu creio que vai ser um divisor de águas na minha vida, no meu ministério, de eu me consagrar à oração de uma forma muito maior do que eu já tenho feito em toda a minha vida. E aqui no Monte Carmelo. Eu acho que não existe um local mais propício para fazer uma decisão dessa. Amém. Deus sabe que nós temos orado muito, mas Deus sabe também que o Espírito Santo tem me cobrado muito, que eu não tenho orado como eu devo. E se você também quer se unir comigo numa decisão muito forte, de orar muito mais, de pagar o preço de oração, de consagrar nossas vidas em oração. Lembrando o que o John Wesley disse, né? Parece que Deus escolheu a se limitar aqui na terra através das nossas orações. Ele nada fará pela humanidade, a não ser que primeiro alguém lhe peça. Eu gostaria de convocá-los a gente consagrar nossa vida e falar: Deus, me faça um homem de oração, me faça uma mulher de oração. Sabe, esse mesmo Elias caminhou daqui até o Monte Sinai, no Egito, para tirar tempo com Deus em oração. Moisés tirou 40 dias em jejum e oração, desceu, quebrou as leis e subiu por mais 40 dias. 80 dias de jejum e oração. Jesus, que era Jesus perfeito totalmente, mas pagou o preço de jejum e oração por 40 dias. Eu acho que Deus está nos convocando
a sermos mais abnegados, a consagrarmos a nossa vida mais. E eu gostaria de convidá-los a se unir comigo ao redor do altar de Deus e dizer: Senhor, usa-me de uma forma poderosa, que minha vida não seja mais a mesma, que eu possa me consagrar de uma forma mais profunda e completa em oração diante da tua presença. Eu quero realmente praticar a oração que funciona, a oração que gruda os céus com a terra, que traz o milagre, que traz a chuva das bênçãos de Deus. Em nome de Jesus.